Como ter uma disciplina sobre-humana? A primeira coisa que passa na sua cabeça é mais um falando de disciplina. E é verdade. Por que eu tô falando aqui de disciplina? Esse canal é para empreendedores digitais, para pessoas que querem se desenvolver, para pessoas que querem crescer na vida. E não tem como você se tornar muito foda em nenhum desses pilares sem disciplina. E tem uma coisa que é mais óbvia e mais cabulosa da sensação de quando você desenvolve disciplina em determinados segmentos da sua vida, que é a liberdade que isso traz. Porque a disciplina, ela liberta. Muita gente pensa, tipo, fazer dieta, pesar comida, que chatice do caramba, isso é ficar muito engessado. É justamente o contrário, galera. Porque quando você sabe exatamente o que você tem que comer, quando você sabe exatamente as medidas da comida e você prepara suas marmitinhas e tudo isso te dá uma liberdade depois de não ter que pensar sobre isso, de não ter que gastar tempo mental sobre isso. Você só gastou naquele momento em que você, leu o seu plano alimentar, fez as comidinhas lá, e depois é uma liberdade do caramba. Você vive o seu dia a dia já sabendo o que você vai comer e é incrível. Então esse é um dos pontos. A gente pode trazer também pro exercício físico, que é um dos que eu adoro. E agora voltei pra Portugal, tive 2 meses no Brasil e agora voltei com tudo pra trabalhar também esse pilar e desenvolver esse pilar. Cara, depois fica difícil você não ir. Fica difícil você não praticar o esporte, você sente falta. Então quando você tem disciplina e implementa bons hábitos na sua vida, isso é super libertador. E o primeiro passo para você desenvolver uma disciplina muito acima da média que eu quero trazer para vocês é o contraste mental. O que seria isso, do contraste mental? É porque a gente entende o que acontece na prática, Você vai se identificar com o que eu vou falar agora. Você define uma meta grande, então, sei lá, quantas vezes na vida eu já não defini uma meta foda assim pra essa área física, eu quero ter 76 quilos, quero ter 80 quilos com 9% de massa magra. Isso é uma meta smart, Ela é mensurável, ela é medível no tempo, mas na prática, para chegar lá, você tem uma longa jornada até lá. Então, se você não tem esse contraste mental de identificar quais que são os degraus até chegar nesse ponto, você vai desistir no meio. E o que eu quero dizer com isso? Porque isso é dividido em 3 grandes pontos, Primeiro você define, depois você começa e depois você vê os primeiros resultados. Só que aqui no começo, na implementação, vem os desafios. Então, vem um dia chuvoso, vem um dia que você dormiu mal, vem um dia que você não tá com vontade e você vai desistindo. Você perde pro seu cérebro naquele dia, você perde pro seu cérebro em outro dia e eventualmente você perdeu o jogo e já tá fora da dieta de novo, já não tá indo mais na academia e isso faz com que você vá perdendo esse ímpeto, porque a motivação acaba e a disciplina que fica. Então como é que você desenvolve isso? Pensando, dividindo em pequenas metas. Em vez de você pode ter a meta grande, você pode ter a meta global, mas depois você divide em pequenas metas, que isso vai fazer com que você tenha essas pequenas sensações de alcançar. Então isso pode ser, não precisa ser, por exemplo, dando de novo um exemplo do físico, não precisa ser algo como, tantos quilos ou tanto percentual de gordura, mas quantas vezes você vai na academia esse mês. E você alcançando isso, e quantas vezes você vai seguir a dieta também, porque 70% é a dieta, 30% é academia, mas enfim. Vai no canal do Paulo Musi falar sobre isso, porque aqui é mais sobre outros tópicos. Mas pra dizer o quê? Você começa a ter pequenos achievements, pequenos alcances de meta que você tem, dessas micrometas, e isso vai reforçando esse ímpeto, reforçando essa motivação, e você consegue continuar ativamente atrás daquela meta. Então isso é muito poderoso. O primeiro passo é esse contraste mental de você já pensar nos pequenos passos pra chegar lá, e não só no topo da montanha, senão no meio do caminho da montanha você vai desistir. Segundo passo é a intenção da implementação. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o que eu fiz para desenvolver o hábito da leitura. Primeiro, obviamente, eu defini que seria um hábito que eu queria desenvolver. E depois, no dia a dia, eu coloquei uma meta muito básica de 5 minutos de leitura. E quando eu comecei a fazer esses 5 minutos de leitura e eu peguei esse ritmo, num curto espaço de tempo isso já se tornou muito pouco. Eu já parei de pensar, eu já parei de querer só ler 5 minutos. Passei a ler 10. Passei a ler 15 e hoje leio mais ou menos uns 20, 25 minutos, que é um tempo que eu já entendi que é um tempo ótimo pra mim. E isso serve pra qualquer área. Se você tem essa intenção de implementação e coloca uma pequena intenção, é a mesma lógica, É complementar ao pilar anterior. Você coloca essa pequena meta, você ativa ela e isso vai se tornando um hábito e depois você vai crescendo o tempo que você executa o hábito e aquilo ali passa a ser, de novo, você passa a sentir falta se você não fizer. E claro, é muito mais fácil você começar lendo 5 minutos do que você começar lendo 30 minutos, do que você definir que vai ler 1 hora. Por isso que as resoluções de ano novo não funcionam, gente. Porque as pessoas colocam como se fosse resolver a vida delas dentro daquele ano. E eu já falei essa frase aqui, vou repetir uma frase do Anthony Robbins, que é um dos maiores coaches aí do mundo, é um americano cabuloso, e ele diz uma coisa que a gente superestima a nossa capacidade no curto prazo e subestima no longo prazo. O que isso quer dizer? A gente acha que vai resolver a vida em 1 ano, mas a gente não sabe o quanto que a gente pode alcançar em 5, 10 anos. Isso é um dos aprendizados maiores que eu tive também nessa parte enquanto empreendedor, enquanto empresário. Entender que
porque as coisas grandes levam tempo pra ser construída. Com 19, 22 anos, eu colocava... Até quando eu comecei a empreender, 22 anos, eu colocava assim, eu quero faturar meu primeiro milhão esse ano. Cara, eu tava só começando. Não fazia sentido eu colocar uma meta tão grande, e aí, parecendo que eu sou pessimista, mas é só mesmo tentando trazer pra um realismo pra meta. Pra que eu vou colocar uma meta tão grande, sendo que eu posso colocar uma meta menor e realmente alcançar aquilo, sentir esse fulfillment, esse orgulho de ter alcançado aquilo e ir pro próximo passo. E isso é muito engraçado porque você vai ficando mais velho, você vai ficando mais experiente, mais maduro, você vai colocando metas menores, ok? Só que mais alcançáveis. Por quê? Porque aí você tem uma intenção de implementação muito mais real do que se você só jogar pro ar, eu quero faturar 1 milhão. E outro dia eu vi um vídeo no TikTok que eu achei muito interessante da forma como o cara aprendeu com um bilionário a fazer metas, que foi basicamente o seguinte, em vez dele colocar, quero faturar X no ano, ele colocava 10 mil por mês, é a primeira meta. Ou seja, uma meta pequena. Depois ele quer que esses 10 mil sejam autônomos. Ou seja, ele quer... A próxima meta não é faturar mais, mas é aquela mesma faturação, sem a necessidade dele, entende? E depois, o crescimento daquela faturação, terceiro pilar, crescimento daquele faturamento sem a necessidade dele e faturando mais. Ou seja, primeiro você alcança um patamar, depois aquele patamar, ele é mantido sem você e depois você aumenta aquele patamar sem precisar de você. Olha que surreal. Minto. São 4. Chega num patamar, automatiza aquele patamar, cresce o patamar, depois automatiza o crescimento. Isso que faz você, dentro do contexto empresarial, isso que faz você escalar uma empresa. Porque uma empresa só escala se ela não precisa de você. Então essa meta é muito inteligente, eu achei surreal esse vídeo. Então, viu? Tem muita coisa interessante também no TikTok, além de dancinha. Mas é só pra trazer aí um contraste aí, um exemplo prático de um processo de intenção, de implementação. E o exercício que eu deixaria para isso é justamente você fazer como exemplo do TikTok. Eu já fiz para mim e já tenho muita noção do que eu quero alcançar agora, do quanto eu quero alcançar depois automatizado e depois os próximos níveis. Então, escreve num papel, põe essa intenção, mas sempre de uma forma mais realista. Não tenta colocar algo muito grande que depois você vai se frustrar se você não alcançar. E no baixo, quando você alcança, você sente que agora já é a hora do próximo passo, ou seja, isso te impulsiona a crescer ainda mais. Então, o cara colocar 10 mil por mês talvez seja o caminho mais rápido para ele alcançar o tal 1 milhão por ano que ele já tinha colocado, porque simplesmente ele está dividindo isso em micro metas de implementação. Isso é muito forte. Terceiro passo, e muito importante para desenvolver essa disciplina, reduzir o atrito. Já vi muita gente falar sobre isso, muita gente séria e muita gente também que tá só a surfar ondas e a surfar hypes, mas a verdade é que quando você reduz o atrito para desenvolver um hábito, para trazer algo como parte do seu projeto de disciplina, isso se torna muito mais fácil. Então, um exemplo prático, se você quer correr todos os dias, você já deixar a roupa separada da corrida, você já deixar o seu tênis que você usa de corrida separado, você já deixar o café da manhã mais ou menos orientado, se você for tomar antes de correr, e quando você deixa todo esse ambiente pronto, você reduz o atrito que você vai ter no outro dia na hora de executar, você reduz esse atrito e torna muito mais fácil você executar. E por último não, né? Antepenúltimo, na verdade, você começa a medir e monitorar. Eu já disse isso no vídeo anterior e é uma frase que eu gosto muito do Peter Drucker, que o que não é medido não é gerenciado. Então é a mesma coisa com seus hábitos, com a sua disciplina. Você tem que ter um sistema para você medir a sua capacidade de executar, a sua capacidade de implementar aquilo, para você entender o quanto que você pode melhorar. E isso é muito importante, senão você fica sem noção nenhuma do quanto que você está evoluindo e você não tem nem esse sentimento de que você está alcançando, porque simplesmente você está vivendo no automático, vivendo no piloto automático. E eu falo disso aqui algumas vezes, que é das piores formas de você realmente ter uma dinâmica de vida, porque, cara, quando você olhar para trás, você vai pensar, né? Passou muito rápido e eu não vivi nada. Porque a gente só tem o presente, né, galera? Passado já passou, o futuro, como diz, a Deus pertence. Então o que a gente realmente tem é o presente. E quem vive no futuro tem ansiedade e quem vive no passado é saudosista. Então é muito importante você desenvolver essa sua capacidade de medir para você sentir essa evolução. E por último, como bônus aí, como uma das dicas, é literalmente você ser capaz de manipular o seu cérebro. Porque a gente sabe, né, que o nosso cérebro é super primitivo, então ele tá sempre condicionando a gente a, né, poupar energia, a fugir do leão, a não ser expulso pela tribo. Mas a verdade é que hoje a gente não precisa da tribo, a gente não tem que matar um leão por dia e a gente não precisa poupar energia pra tudo isso. Então o seu cérebro, ele vai estar sempre contra você. E é muito louco isso, porque eu tive recentemente 2 meses no Brasil, né, pra, voltar às bases, reorganizar as ideias e começar o ano em grande, porque eu tava passando por muitas
muitas mudanças na vida pessoal, e uma das coisas que mais me fez refletir lá e que mais me fez, foi um dos momentos eurecas que eu tive num retiro, fiz uma série de coisas, foi literalmente entender que eu não sou meus pensamentos, sabe? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso que eu quero falar também, porque no contexto do empreendedor, isso ajuda muito no seu crescimento quando essa chave vira, mas eu não sou os meus pensamentos e nem você é os seus pensamentos. A gente é a consciência por trás desse pensamento, porque se a gente não fosse, você não conseguiria questionar os seus próprios pensamentos. E se você nunca passou por isso de questionar os seus próprios pensamentos, é porque você tá vivendo muito mesmo no piloto automático e não consegue nem parar pra refletir, pra meditar sobre a qualidade desses pensamentos. Então, como você não é os seus pensamentos, você também não é o seu cérebro. Você é a consciência por trás dele. Então, você consegue manipular ele. Você consegue fazer com que ele te leve na direção que você quer. Então, naquele dia que tá chuvoso, frio, e você não tá com vontade de ir na academia, você simplesmente pode condicionar o seu cérebro de falar, olha, só mais hoje eu vou. Amanhã talvez a gente não vá, tá tudo bem, mas hoje eu vou. E isso faz com que você seja capaz de repetir esse ciclo muitas vezes e quando você menos perceber, você tá tendo uma disciplina cabulosa, muito acima da média das pessoas normais por aí. E você sabe, como um canal também de empreendedorismo digital que esse canal é, porra, a disciplina, ela é algo assim fundamental pra você construir riqueza, construir sucesso e construir uma vida épica. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Era pra passar mesmo alguns inputs pra você desenvolver aí a disciplina e conseguir ter resultado na sua vida. Se você tá nesse canal, em canais como esse, você provavelmente tá no caminho certo. Eu digo isso, eu já fui a pessoa que consumia, ainda sou, consumo de muitas pessoas que eu admiro e de pessoas também que eu quero ver como estão crescendo, como estão desenvolvendo, e tenho muito orgulho também de olhar para essas plataformas e fazer o uso delas a meu favor e não só para entretenimento. E eu sei que você também, senão você não estaria aqui nesse vídeo até o final. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, senta o dedo no like aí e compartilha com aquele seu amigo que precisa ser mais disciplinado. E como eu sempre digo por aqui, é só o começo. Os próximos vídeos vêm por aí, 2 vídeos por semana, 2024 é nosso. Tamo junto. Vamos que vamos.